BD. 3 de julho de 2018. Parte 3. Publicação parcial. BD. Bem, BD está com você e lhes cumprimenta. Então, primeiro de tudo, gostaria de dizer que estou satisfeito em ver que muitos de vocês começam intuitivamente a realizar os processos de finalização coletiva, simplesmente pela alegria e pela absorção de centelha do outro, tão intuitivamente, mesmo antes que o coletivo se reúna. Alguns de vocês começam a viver. Então BD se alegra porque ele não está sozinho na eternidade. Aqui está o que vamos trocar em tudo que você tem a dizer, a perguntar e começar também entre cada pergunta ou testemunho a instalar onde quer que você esteja, esse estado de alegria que começa a ser vivido, pela absorção, pelo acolhimento da centelha de vida de cada um. Então eu deixo você começar. Tem sido dito para nós, haverá muitos chamados e poucos eleitos. Tem sido dito àqueles a quem tem sido dado muito, lhes serão muitos solicitados. Você pode atualizar essas duas citações do Cristo. Obrigado. BD. Sim, houve muitos chamados, poucos foram eleitos no período que você sabe, que viveu por 30 anos. Mas como você sabe, isso corresponde a um tempo particular, mas a grande surpresa, sendo o retorno anterior a qualquer criação, você suspeita que essa noção de chamado e eleito não significa mais nada. Com relação à segunda proposta, aqueles que receberam muito, bem, você pode constatar que lhes foram também pedido muito. Isso é tudo que você fez em qualquer nível, seja no trabalho interior, na reconexão exterior de muitos irmãos e irmãs em todo o planeta. Você trabalhou cada um de acordo com a sua possibilidade, da sua disponibilidade. Então isso é sempre válido. Quanto mais você recebe, mais você é solicitado a lidar. É impensável e inconcebível hoje, na circunstância desta terra, permanecer sozinho em seu canto, vivendo a alegria ou o amor. Lembro-lhes que ao contrário de quando eu estava encarnado, hoje vocês são inumeráveis a viver essa ressurreição, nos permitindo a partir de agora, de maneira intuitiva, mas também sistemática, de instalá-los no processo coletivo da chegada ao tempo zero. Eu repito o que o ajudante e Aba estão dizendo a vocês o tempo todo, desde o momento em que vocês acolhem o outro, através de seu personagem e sua história, você realiza a fusão final do amor para o amor e das quais a resultante neste plano visível onde você está, é aquela alegria que será amplificada, ampliada e espalhada como um rastro de poeira sobre o conjunto de toda a criação. Então, é claro, existe uma forma de aprendizado, mas esse aprendizado se fará sem problemas. E aqueles dentre vocês, realmente, aos quais serão dados ou já foram dados para viver este estado que se torna permanente, de alegria, de evidência, além de qualquer conceito ou qualquer nome, para redistribuir amplamente, na sua vez, essa alegria, não projetando isso, mas simplesmente realizando estes simples gestos de sorriso para cada um, tomando cada um, através de sua pessoa, em que ele é em essência, na parte mais íntima, ou mais comum e que alcança a unidade e o tempo zero nesta terra. Então, sim, a segunda frase é ainda mais atual, quanto mais você recebe, mais você dá e será de qualquer maneira uma constante, mesmo sem refletir, quanto mais você dará. O que você vai dar? Seu acolhimento, você estará pronto para receber qualquer imprevisto, qualquer centelha divina presente na superfície desta terra ou em qualquer dimensão. É a realização desta alquimia final que permitirá que você esteja consciente desta alegria inefável, não mais dependente de tempo, espaço, dimensão ou qualquer personagem de qualquer função. Porque em relação a isso vocês estão absolutamente todos, se você é vibrante, liberado, absoluto ou nada de tudo isso, não muda nada, vocês estão todos em pé de igualdade para realizar isso.
E quanto mais a alegria se espalhar, de coração para coração, nas terras da terra que você reconstituir, mais você amplificará a ressurreição coletiva, e mais você vai se aproximar, fazer-se aproximar de um evento coletivo. Como Abba lhes disse que vocês são os maestros, e se todos jogarem essa única partição, ele terá uma música em comum por toda a terra. E então tudo não será realizado, pois já está realizado, mas tudo será real, sem latência e sem distâncias. Como já foi dito, és tu, cada um de vocês, nesta terra que é um mestre do tempo, o mestre da música e o mestre do evento. É claramente na alegria que não é colorida por nenhum conceito, nenhuma vivência em que diferentes palavras podem ser colocadas ou interpretadas, e não há possibilidade de interpretá-la errônea, concebê-la errada, porque a alegria é universal e ninguém pode ignorá-la. E quanto mais você receber e quanto mais você ter recebido, mais você terá que dar. Eu quero dizer com o termo para dar aqui, tanto em intensidade quanto em número, quanto no tempo, e isso no espaço da Terra. Então, em resumo, você não tem mais nada a fazer além de deixar a alegria ser, pelo pensamento, pelo coração, para aqueles que vibram, e um ou outro desses terá o mesmo efeito. Além disso, você descobrirá que se você não comer o suficiente do momento em que o momento é realizado em você de reconexão e de reconhecimento desta alegria que é a testemunha do amor incondicional, você não será capaz de fazer outra coisa senão de refazer isso, para torná-lo permanente e constante, em você, e em cada um de vocês em todos os lugares do planeta. Com este processo de alegria para responder à primeira parte da frase de Cristo, vocês serão todos chamados sem exceção, e todos vocês são eleitos. Não há diferença. Todos vocês são seres humanos, almas no pé da igualdade quanto à alegria. Nenhuma história, nenhuma crença, nenhum conceito, nenhuma concepção do amor ou a vivência do amor não podem intervir. A evidência dessa alegria crescerá a cada minuto, todos os dias sem nunca parar. A partir daí você verá, em termos lineares na próxima semana, esse desdobramento e essa realidade. Não há necessidade de mais nada, de procurar mais nada, apenas viver o que a vida lhe oferece para viver, e você verá que essa alegria preencherá todos os espaços, todas as relações, seja qual for os eventos da Terra ou da sociedade humana. Como eu digo, para cada silêncio nós instalamos isto, e vocês todos têm a autorização, o dever, de me comer. Silêncio. Risos. Bidi. Não me importo, eles estão na alegria. Vamos, você pode continuar. Olá, querido Bidi, eu sou uma dessas pessoas que não sonha há anos, mas em maio, tive um breve sonho que me veio aqui na memória e aqui está. Eu sou o professor de um grupo que aglutina em torno de mim. O que eu ensino é afiado, complexo, e eu acho difícil, pensando em me ver saindo do grupo e me dizendo que eu devia achar uma maneira de simplificar isso. Fim do sonho. Tendo recentemente encontrado uma pessoa com quem eu andei muitos anos atrás, e para quem eu falei sobre o que está acontecendo aqui, enquanto ela tem uma visão clara de ser, esta me diz: você está pronto para ensinar. Em uma grande gargalhada minha resposta se funde de um modo claro e para assegurar: nunca. Eu não tenho nenhuma intenção, nenhum papel, mas o que eu deveria entender desta mensagem, porque minha resposta quente não variou 1 centímetro, esse sonho teria me libertado de algo. Gratidão infinita. Bidi. Bem amado, eu não sou o intérprete dos sonhos, não é? Ele pertence a você, evidentemente, que é sobre o que você se pergunta, para fazer você entender neste sonho que você voltou, que há um caminho muito mais direto do que ensiná-lo sobre coisas complexas. Eu diria ensino por presença, não coisas complexas. Significa para você, através deste sonho, que não há mais necessidade de complexidade, de explicação, e que o ensino verdadeiro é feito no coração e no silêncio.
Isso se tornará mais e mais verdadeiro lá também. Ou seja, se você usar apenas conceitos, palavras, você será menos compreendido, mas quaisquer que sejam as palavras que você use, mesmo que não estejam certas, a atitude de sua consciência e sua presença, torna-se determinante e muito mais eficiente do que a grande frase e outros conceitos. Além disso, você pode ver por si mesmo. Por exemplo, se você falar sobre o processo da ressurreição, é claro, isso foi explicado a você pelo acólito. Existem circuitos particulares, mas mesmo isso é transcendente, e não importa mais se é vivido ou não. Porque a possibilidade de viver o amor nu, como foi dito, não requer nenhuma preliminar, nenhuma vibração, e nenhum nível ou estado de consciência. Apenas a espontaneidade da criança, a humildade, a transparência e a intenção do pensamento são suficientes. Se você os ama através dos personagens, se você os acolhe seja qual for a circunstância efêmera, seja qual for a forma, se você acolhe com sinceridade, de espírito para espírito, não há outro ensinamento. Não há necessidade de pensar, não há necessidade de posturas. Eu ainda falei com vocês há pouco tempo como Abba, sobre os hábitos. E você substituiu todos os seus hábitos pelo hábito da alegria e leveza. É comum a todos os reinos. Não há necessidade de conceitos, ou estados especiais de consciência, para viver essa alegria. Essa alegria é a tradução espontânea do amor incondicional. Você evitará conceitos e perguntas, porque ninguém pode confundir alegria com outra coisa, qualquer que seja o conteúdo de sua cabeça, sua cultura ou seus hábitos. A alegria após o braseiro do amor remove você de tudo que você ainda mantém, mesmo sem vê-lo. Tudo que nomeamos hábitos e comportamentos, tudo isso aí, e quando a alegria espontânea, do acolhimento se fizer de forma extensiva, terá no dado momento, uma simultaneidade da propagação e da experiência vivida da alegria. É neste momento que o tempo zero será realizado de forma coletiva, e não imagine que isso leve X tempo, não coloque nenhuma barreira, nenhum limite, e você estará mais e mais próximo individualmente, e coletivamente do tempo zero. Você não precisará mais de um nome, porque você não pode fazer mais diferença entre sua presença, sua ausência, o absoluto, a pessoa. Tudo será derretido nesta alegria emanada, que corresponde à totalidade ao amor incondicional. À medida de sua alegria, e desta persistência, você encontrará o progresso, seu, mas de cada irmão e irmã como em todo o planeta, desta verdade e deste tempo zero. Você vê as coisas, ao contrário do sonho, torna-se cada vez mais simples, a espontaneidade. Como disse o comandante, coloque o amor em todos os lugares, mas você não tem que colocá-lo, não há saída, há uma entrada. Você reverte todos os movimentos, e tudo vai competir, para estabelecer em um dado momento, esse grande silêncio do tempo zero. E, portanto, o êxtase, obrigatoriamente qualquer que seja o suporte eventual. Eu não posso esconder de vocês que isso já está a caminho, que já é visível, mas como eu digo, isso vai se desdobrar, nas suas próximas semanas. É imparável, não pode ser bloqueada e será impossível escapar. Além disso, quem gostaria de fugir da alegria? É claro que podemos querer fugir do amor, especialmente se as experiências de amor pessoal tenham sido muito ineficazes. Mas não há ser, qualquer que seja sua postura, que possa recusar esse presente. É impossível. Então vocês saem cada vez mais dos modelos, dos arquétipos. Vocês não precisam mais de suporte. Como foi dito, vocês são seus próprios mestres. E é por essa alegria que se recria o primeiro éter em toda a Terra, atualizando e tornando visíveis, tanto as naves quanto tudo que ainda é invisível. Eu sei com certeza que entre vocês há inúmeros que já vivem em outras dimensões, transitórias certamente, mas eles as vivem aqui mesmo. É real, mas esse não é o objetivo.
A conflagração pela alegria que resulta do acolhimento, a partir do momento em que vocês serão reunidos em 3 vezes, verá em vocês, como em toda parte, uma propagação inexorável dessa alegria, que não pode deixar dúvida sobre a verdade. Vocês não chocariam ninguém, porque vocês evitariam tudo que é conotado e rejeitado por muitos irmãos e irmãs ainda humanos encarnados, lhes retornando noções de Salvador, Mestre ou qualquer ajuda externa. Cada um de vocês se torna o verdadeiro mestre desta alegria, com evidência e facilidade, que é imparável. A partir do momento em que você come a essência de alguém, você faz um através da pessoa, e o resultado é alegria. Você não precisa que o outro lhe sinta ou lhe viva. Ele viverá necessariamente, mesmo que não seja ao mesmo tempo. E é essa ação de fusão de centelhas, que traz de volta ao momento inicial da primeira criação, e instala o êxtase e o evento. Você vê qualquer que seja a duração, do instante que você estiver em alegria, essa duração não pode quis desaparecer, para você individual e coletivamente o mais rápido possível para trás. E repito, nenhum humano pode recusar a alegria, mesmo aqueles que ainda acreditam controlar, e que retiram de sua atividade lúgubre, uma certa forma de alegria. Mas quando eles descobrem que a alegria que é oferecida é muito maior e mais do que sua alegria cínica de predação, o que você acredita que eles farão? Eles vão se apressar a aderir a esta alegria. Como você quer que eles façam de outra maneira? É impossível. Então agora sou eu quem lhes come. Silêncio. Abdi. Bem, você pode continuar. Olá Abdi, obrigada pela imensa alegria que nos dá. Você pode nos esclarecer? Ontem, para nossa grande surpresa, nós engolimos, fundimos no coração, nossos amigos, a fonte, nossos inimigos, os arcanjos, etc. Mas temos 2 dificuldades, 1 com Metatron, 2 com Putin. Por quê? Abdi. Porque existe sempre uma afinidade, e quando isso acontece, especialmente no processo de comer no coração do coração através da pessoa ou da entidade, porque aqui você fala sobre o Metatron. Você pode realmente encontrar no início uma forma de dificuldade de acordo com as simpatias, antipatias, mas não durará. Quanto mais você for comer, mais fome terá e menos terá problemas. Por isso não se assuste, em face do que pode permanecer de indigestão, que simplesmente traduz até mesmo empatia, simpatia ou antipatia, afinidades vibrais. Há também um processo de metabolização que é mais ou menos fácil, mas você não deve perceber nada além dessa aparente dificuldade. Não é questão, sobre esse processo, de se tornar a outra pessoa. Se houver sintomas, ou sinais em outro lugar que não o peito, então coma menos depressa. Não seja goloso, é melhor comer um irmão ou uma irmã encarnado, com perfeição, para não deixar nada, do que ter que ser bulímica. A maneira que se realiza a alquimia de um para o outro, e eu falo em essência de humanos encarnados como você, antes de pensar nos arcanjos ou no universo, é tal química íntima de 2 centelhas, que permite realizar esta unidade total, e para demonstrar a você por si mesmo que tudo é um, apesar da aparência de corpos e divisão, e separação. Por isso não seja bulímico em quantidade, mas seja perfeccionista. Ou seja, absorver da maneira mais fluida e lúcida. Então você pode fazer isso com um humano que você conhece, você tem sua imagem. Você pode fazê-lo com um irmão ou irmã simplesmente por ter seu nome e sobrenome, mesmo que a pessoa não saiba. A simultaneidade é de espírito para o espírito e não de pessoa para pessoa. E mais vocês serão numerosos a entrarem neste processo, mas não seja bulímico de entrada. No momento em que você sentir que é um pouco mais pesado ou que ele ficou preso, se você quiser, em algum lugar, não vá mais longe. Não se force.
Deixe que seja digerido o que está sendo digerido, e essa alegria que emana. E se você não consegue absorver tal irmão, irmã ou arcanjo ou outra entidade, não se assuste. Se você quiser testar uma condição, eu diria que é mais fácil, e tem uma eficiência maior. Não vale a pena procurar o Metatron que já está em vocês, mas dirigi-lo a uma criança. A criança não possui a construção mental ou a relutância do adulto diante da alegria, até os 14 anos de idade. Você descobrirá que a absorção da criança é muito mais fácil e o resultado, que é a alegria, aparecerá muito mais rapidamente. Portanto, não faça indigestão, porque o mecanismo de reabsorção da essência do outro em você deve sempre ser fluido. Se você sentir menos desconforto na barriga, ou mais seguido, às vezes, nas articulações, pare, coma algo mais digerível, e o mais digestivo a princípio é criança. Todas as crianças e você sabe disso. As crianças, espontaneamente na escola, brincam, estão na alegria, mais facilmente do que os adultos. Assim, absorver suas essências, que ainda não foram impressas pela alma ou pelas vicissitudes deste mundo, é muito mais fácil do que digerir Metatron ou um chefe de estado. Veja no mais simples. Todos vocês fizeram inúmeras tentativas por meses comendo personagens, arcanjos, criação inteira. Peço-lhe novamente de agora em diante, para descer novamente na especificidade da centelha divina encarnada com outra centelha divina encarnada, e você está mais seguro com uma centelha divina de criança. Você também pode usar o Bidi, Aba, é claro. Não tente comer demais, por exemplo, a pessoa com quem mora. Porque necessariamente quando estamos juntos como um casal ou em um relacionamento íntimo, é sempre colorido pela pessoa, obviamente, e às vezes no processo, pode não ter reticências, mas, é claro, resistências, porque que a relação mesmo, de centelha a centelha, é colorida pelo vivido. Pelos anos passados juntos, pelas experiências passadas, quer você queira ou não. E então, e acho que o acólito falou sobre isso muitas vezes, não pense que você precisa, ao contrário do começo, permanecer totalmente imóvel, ou seja, perder a percepção do corpo. Você pode fazê-lo até o fim com o olhar, com uma palavra, estar bem consciente de que você atravessa a pessoa, através de um gesto, um sorriso, uma palavra simples, mas que o objetivo não é a pessoa. Você não precisa senti-lo, vê-lo, mas de decidir. Vamos, silêncio. Silêncio. Bidi. E cada um come quem ele quiser, uma pessoa que está aqui, e não mais próximo de você, aquele que você conhece menos, porque neste caso, isso não será colorido pela própria pessoa. Silêncio. Bidi. Vejam bem, coletivamente vocês começam a chegar aí. Silêncio. Bidi. Continuo falando, na medida em que vocês o fazem, na primeira vez que acontece, não se ocupem com o que sente ou não no peito, fique focado na intenção, mesmo e principalmente no começo, se você tem uma percepção particular, no peito, não procure muito para analisar ou se fixar nela, para não perder a intenção da partida. Silêncio. Bidi. Deixe-se viver. Silêncio. Bidi. Isto está progredindo. Silêncio. Bidi. Bem, então eu te escuto, para a seguinte. Olá Bidi, apenas compartilhando.
Várias vezes eu vi uma tela branca e preta ao mesmo tempo, como se fosse preto saturado com branco, ou branco saturado com preto. Aqui está. BD. A conjunção do branco e do preto, na luz é a síntese de tudo e nada, e como descrito nesse compartilhamento, ele começa a acontecer, a viver. O resultado também, só pode ser alegria. E vocês são muitos, seja por visões, por vibração ou apenas por pensamento, para vivê-lo por todos, por momentos, por instantes. Mas a desmultiplicação que será realizada, permitirá esse estado em que todos se estabeleçam, cada vez mais perenemente. Silêncio. BD. Bem, você pode continuar. Sem mais perguntas escritas. BD. Então vamos ao oral. Uma observação já. Antes, você nos disse que tínhamos que comer todo mundo, incluindo e talvez especialmente os nossos piores inimigos. E você parece estar dizendo o inverso. BD. O inverso, sim. Antes, eu estava falando de pessoas, entidades, e agora eu digo exatamente o oposto, a criança, ou inocente primeiro. O objetivo não é exatamente o mesmo. Estamos além da cura, além do amor. Você está no surgimento dessa alegria. Você pode fazer as duas coisas, mas o resultado não é o mesmo, e então faça as duas coisas e você verá bem. Porque lá você atravessa a pessoa, você atravessa a história, você atravessa as entidades, você vai ao núcleo, a centelha divina, a essência da vida e, claro, a resultante não é a mesma. Em cada tempo você o vê, por muitos meses. As coisas evoluem, mudam muito, muito rápido, e essa é a lógica. 30 anos atrás, no momento da primeira descida da luz, vocês tiveram dificuldade em sentir, seria apenas a coroa da cabeça. E que vocês constatam a progressão em todos os níveis. Vocês veem que estamos nos aproximando da instantaneidade, passando pelas pessoas, pelas entidades, permitindo que vocês atravessassem e vivessem, em alguns casos, as histórias, a vibração das entidades, e pela graça do amor, vocês aliviaram tudo isso. Vocês desencadearam e inicializaram esse fogo de amor com toda a possibilidade da consciência nua. Mas nós dissemos, aos uns e aos outros, que agora estamos indo para o amor nu. E em amor nu, você não precisa de ninguém, entidade, papel, função. Você precisa da essência, de reencontrar a essência. E a finalidade e o resultado hoje é outra etapa. Não esteja cristalizado, seja cada vez mais móvel e flexível. Não espere instalar marcadores quadrados, como por exemplo, há muito tempo alguns de vocês trabalharam nas estrelas, com gestos, com mantras, quando você tem, quer dizer, quando nós lhe demos alguns elementos da estrutura do corpo da eternidade, a fim de polarizar sua atenção e sua consciência em uma vivência que deveria ser ativada. Mas hoje tudo está aberto, tudo é livre, então é uma progressão, sim. E é uma grande mudança, sim também, e, além disso, você vê bem. À medida que as semanas passam, falamos cada vez menos de vibração, cada vez menos de religião, cada vez menos dos modelos passados. Estamos nos aproximando da máxima simplicidade, acessível a todos. Porque precisamente você fez esse trabalho de antemão. Mas se você fizer a pergunta por que isso muda o tempo todo, você ainda está seguindo ideias, conceitos e não está vivendo isso. Eu não me pergunto por que isso muda, eu só quero enfatizar que isso mudou. BD. E isso vai mudar mais e mais rápido. O que aconteceu durante todos esses meses? Você iniciou os processos da ressurreição, desencadeou o impulso metatrônico de 14 de dezembro. Isso foi realizado. E 6 meses depois, no dia 14 de junho, a anomalia primária foi reduzida a nada. E você pode ver para aqueles que vivem os processos e não que eles seguem uma ideia ou um pensamento, a progressão a si mesmo.
As mudanças são inumeráveis, porque a evidência é uma dança, o amor também. Nada pode ser congelado e você segue a música. E, na verdade, isso pode mudar o tempo todo, mas isso não muda seu progresso. É uma progressão cada vez mais rápida, e se você olhar objetivamente também, por exemplo, os períodos onde nós lhes havíamos comunicado sobre a sintonia, também ela está se amplificando. Da mesma forma que lá, de centelha a centelha, de essência a essência, você não precisa mais se confundir com noções de dimensões, de formas, das vestimentas, dos arquétipos, das histórias. Você se coloca espontaneamente, seguindo a dança, naquilo que é chamado do instante presente. Ignorando todos os quadros, todas as referências, todas as experiências passadas, e felizmente é assim. Passa por uma maior liberdade em direção a uma maior simplicidade e uma autonomia sempre maior. E quando repetimos, uns e outros, que o amor é algo extremamente simples, hoje você chega ao despojamento. Não é mais o trabalho na pessoa, nas entidades como pedimos para comer até os arcontes. Você está em algo agora, que é uma finalização para o conjunto e não mais individualmente, e isso, evidentemente, deve ser cada vez mais simples, cada vez mais claro. Este é exatamente o caso. Somente aquele que segue com a cabeça pode ser levado por sua mente ou conceitos, não aquele que a vive. E comparado com a alegria, você não terá nenhum álibi que seja válido. Não é como amor ou fogo. Face à alegria, vocês estão todos no mesmo nível de igualdade. Não há mais coisa perfeita. Se tivéssemos que olhar para as lembranças e a história desde a primeira descida do Espírito Santo em 1984, desde os casamentos celestiais, desde as atribuições vibrais, desde a minha série de entrevistas, não em 2012, mas as mais recentes. Certamente você o vê, certamente você o vive, esse tipo de progresso, da revelação do amor, da alegria. Então, é cada vez mais complexo para a cabeça que não pode mais seguir e cada vez mais simples para o coração. Mas sim, é muito gratificante comer o desconhecido e as crianças, garanto-lhe. Eu estava feliz que era agora assim, é isso. Bidi. É isso, então tudo agora é muito mais simples. Você atravessa a pessoa, atravessa as histórias, atravessa as doenças e chega diretamente à essência. Mas antes do final da anomalia primária, o período de 40 dias até o dia 14 de junho não era vivível, ou muito pouco. E você não acha estranho, a propósito, que o impulso metatrônico final tenha sido acionado em 14 de dezembro e que o fim da anomalia primária ocorra no nível de efeitos, 14 de junho, 2 dias antes, que no mesmo período. O plano da revelação do amor, da luz, é perfeito. Para muitos de vocês, vocês vão descobrir esta perfeição, somente agora. Você sabe disso. Na minha vida, como nas entrevistas, passei meu tempo repetindo que isso era uma cena de teatro, uma ilusão, que você não era o ator ou o observador. Chegou a hora de realizá-lo, e de vivê-lo, de uma maneira extremamente simples, porque todos os pré-condicionamentos, todos os obstáculos, foram varridos. Então sim, aproveite esta simplicidade, essa evidência, que agora não pode para dizer, eu não vejo. Quem nunca sorriu ou viveu a alegria nesta vida? Isso não existe. Até a alegria da infância, da inocência. Então, sim, é cada vez mais simples. Isso se tornará cada vez mais. Repito, mesmo que um arconte se oponha ao amor, como você quer que eles resistam à alegria? Enquanto que o amor pode se dar a meia volta, mas em alegria, não. Mas eu repito antes de comer, entidades, onde você também absorve as histórias e os personagens, vá às centelhas mais aparentes, eu lhes disse, as crianças, os simples de espírito.
Eu não preciso ser mais preciso. Você não precisa conhecer a pessoa. Faça o teste. Só precisa de um nome que são depositados em algum lugar, que você não os conhecem, e que você decide comer uma pessoa tendo, através da pessoa do qual você só conhece o nome e o sobrenome, mas só em pensar no nome e no sobrenome simplesmente para atravessá-los. Você está indo diretamente para lá e ainda não conhecendo a pessoa, você não está no mesmo espaço-tempo, ao contrário do começo onde você tinha que estar imóvel, perdendo a propriocepção e tudo o mais. Você pode fazer isso diretamente, mesmo se você estiver fazendo palavras cruzadas. Você só precisa, eu digo, da intenção. Você não precisa se concentrar, descansar como alguns meses atrás. Você não precisa respeitar as etapas vibral, mesmo sem viver levando a consciência ao sacro, à cabeça, ao coração, às portas, às estrelas. Esqueça tudo isso. Está acabado. Está aqui. Você só precisa da intenção, do acolhimento da centelha divina do outro. Não coloque a linguagem religiosa, nem mesmo a palavra amor, ou mesmo a palavra comer que pode chocar alguns. Isso quer dizer, o acolhimento incondicional da eternidade do outro, e isso é mais do que eu vejo você, você me vê. Isso é eu te vivo porque você me vive, mas não através da pessoa. Espero que o ajudante, ele não precisará recolocá-lo na sua música porque está tudo acabado, hein? Você vai para a essência, e você faz isso por completo, e isso é tudo. Mas a disciplina poderia levar cada um ao diretório de seu departamento, e se terminássemos de recitar, teríamos feito toda a França. Todo o país. Bidi. Mas não vá tão longe, já ame uma criança, um próximo ou um distante, viva-o. Viva este ato único e simples antes de ter uma bulimia. Bulimia foi bom para as pessoas e as histórias, mas basta uma centelha divina, se cada um de vocês fizer conscienciosamente, na verdade, no repouso imóvel a princípio. Depois disso você vai ter apenas um desejo, é de refazê-los, mesmo fazendo palavras cruzadas, mesmo enquanto dirige, você não precisa mais descansar, em silêncio, no escuro. Todas as regras caem em frente a essa simplicidade, e diante dessa eficácia, e você verá que mesmo você se sentirá até mesmo os liberados vivos, mais e mais leves, mais e mais sereno. O que foi difícil de digerir foram as histórias, os cenários. Nós dissemos a vocês. Agora que você removeu todos os véus, você mesmo. Você trabalhou. Agora é hora de avançar para essa ação única de acolhimento puro e incondicional, que não precisa de discurso ou referência do passado, mas simplesmente de ser vivida. Você não precisa aderir a nada como um pré-requisito, nem crença, nem postura, nem respiração. Você verá que assim que você toca a centelha e ela entra em você, tudo é configurado automaticamente, através de seu caráter, através de suas vibrações, através de seu estado de consciência. É amor nu, cujo agente é essa alegria, e você descobrirá, se já não estiver feito, muito rapidamente, que tudo o que poderia lhe causar problema, que é na cabeça, na relação, seja qual for, no sofrimento do corpo, no sofrimento psicológico, será varrido da mesma maneira. Mas não coloque o objetivo atrás ou na frente. É simplesmente acolher a centelha divina. Não se preocupe sobre como isso é feito, então, se há mais para ver desses obstáculos. Isso é feito sozinho, é a intenção que domina. E como você também verá que todos os elementos ainda em relevo, relacionados a hábitos, a pessoa, os hábitos de função, não podem existir, porque a alegria levará a tudo. Não há necessidade de mais nada. Todo o resto é supérfluo. Foi dito, foi explicado esta manhã e pelo Abba ontem. Então, com tudo o que foi feito desde 14 de dezembro e especialmente nos últimos 2 meses, você tem em algum tipo podado tudo que incomodou. Você se livrou de todos os espelhos, todos os arquétipos.
Claro, existem condições, não diremos preliminares, mas condições que podem ser mais favoráveis. A princípio, estar na natureza, escolher um momento em que você não está enervado, mas depois disso será automático, já é o caso de muitos de vocês. Mesmo sem saber exatamente o que estava acontecendo. Silêncio. BD. Eu repito isto durante o silêncio. Não esteja ligado, se eu posso dizer, nas percepções, nem na visão, mas mantenha a pureza da intenção. É isso o mais importante. Silêncio. BD. E eu já sinto, na minha intervenção, a progressão em cada silêncio. Você está despojado de tudo. Silêncio. BD. E é cada vez mais eficaz. Silêncio. Tradutor: Alberto César Freitas. Les Transformations, 3 de julho de 2018.